almas. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Nós lemos aqui, irmãos, a palavra de Deus no livro de Mateus 11, a partir do verso 27. Glória a Deus. Jesus aqui estava falando sobre o seu jugo. Graças a Deus, ele estava falando sobre o seu jugo. No verso 25 ele começa: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, ó Senhor dos céus e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e a revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Glória a Deus. Jesus ia entrar aqui para falar a respeito do seu jugo. Glória a Deus. Nós sabemos que tanto para servir a Deus quanto para servir ao inimigo temos um jugo. Glória a Deus, temos um jugo. O jugo de Jesus, ele já diz que é suave e leve. Graças a Deus. Mas o jugo do inimigo já é pesado. Glória a Deus. O jugo do inimigo já é um jugo difícil de carregar. Há muitas pessoas que dizem que ser crente elas não dão conta, porque não pode fazer nada, né? Não pode beber, não pode jogar, não pode prostituir, e assim vai. Glória a Deus. E eles então acham melhor servir a Satanás, mas tem liberdade para fazer tudo o que quer: fumar, beber, prostituir, matar, roubar, traficar. Glória a Deus, tudo o que quiser, tem liberdade. Porém, vive com a sua alma presa na escravidão, vive com a sua alma angustiada, vive sofrendo a depressão, um vazio dentro de si tão imenso que parece que tem um buraco negro, um buraco profundo dentro de si, onde a pessoa deseja tirar a sua vida de tanto sofrimento. Não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade. E quando sorri, é um sorriso forçado, porque não tem prazer na vida. Muitas das vezes a pessoa vive como se estivesse boiando no mundo, vive, mas não tem prazer na vida. Outros até desejam a morte, porque estão com fardo do inimigo, estão com fardo maligno pesado sobre si, e acham que nós é que somos presos, acham que nós é que estamos com fardo pesado. Glória a Deus. Nós pregamos a palavra de Deus, ensinamos a doutrina do Senhor e exigimos da membresia que viva a doutrina da palavra de Deus para sermos santos e ter o direito de morar no céu. Mas ninguém é obrigado a ser crente, irmãos. Ninguém é obrigado a estar na igreja e ser membro da igreja. Glória a Deus. Estão por livre e espontânea vontade. É igual você entra numa empresa para trabalhar. Você não é obrigado a trabalhar naquela empresa, mas a partir do momento que você entrou na empresa e assinou a carteira, você é obrigado a cumprir os horários e a disciplina que tem a empresa, porque a empresa tem a sua disciplina. Glória a Deus. Então assim é a igreja. A partir do momento que você aceita Jesus e resolve a membrar na igreja, você vai ter que entrar nas normas que tem a igreja, que é aplicada segundo o pastor, ou segundo a diretoria, ou segundo o ministério, tirado pelo estudo deles e a Bíblia.
Por quê? Porque foi aplicado na igreja como uma forma cristã de viver servindo a Deus, fazer a vontade de Deus, para que um dia tenhamos o direito de ser salvo. A Bíblia ensina tudo que o ser humano, que o crente deve fazer para ser salvo. Está tudo dentro da Bíblia. Glória a Deus. Aí a diretoria da igreja, ou seja, o ministério, pega a Bíblia Sagrada, estuda, tira versículos, capítulo, livro, versículos, formam ali o estudo, ou seja, um regulamento para a igreja, aonde será ensinado para os irmãos nos cultos de ensinamentos, será repassado para a membresia, onde a membresia vai poder estudar juntamente com os líderes da igreja, os obreiros, tirar as referências bíblicas para eles poderem estar obedecendo de acordo de passado, para que assim eles venham fazer a vontade de Deus. Quando Moisés estava com o povo de Deus no Egito, Moisés pegava a causa do povo e apresentava a Deus, e conforme o que Deus respondia a Moisés, é que ele passava para o povo. Glória a Deus. Hoje, o pastor da igreja, o presidente, que seja a diretoria ou o ministério, eles são os líderes que estão na frente da obra de Deus, e conforme é passado, ou seja, por revelação, por visão e estudo da Bíblia, é que eles passam para a igreja, para que a igreja assim venha se aproximar de Deus. Glória a Deus. Nós vivemos em uma época, irmão, que tem igreja para tudo. Tem igreja para tudo. E a igreja que está se preparando para ir para o céu, não é uma igreja para tudo, é uma igreja para ir para o céu. E quando se trata de ser uma igreja para ir para o céu, existe um requerimento da parte de Deus para que obedecemos, para que possamos chegar lá. Lá em Deuteronômio, em Levítico, Deus falou, depois Jesus falou, e Pedro confirma na sua epístola, quando o Senhor disse: "Sei santo, porque eu, Senhor, seu Deus, sou santo." Jesus falou a palavra, e Pedro vem recapitular lá na epístola de Pedro. Então, o que a igreja precisa ser para viver uma vida agradável a Deus e ter parte no céu? Ser santa. E para ser santa, não é só obedecer uma coisa aqui e as outras não. É um conjunto de exigência que tem da parte de Deus para que vivemos, para que obedeçamos. Graças a Deus. Então, quando Jesus falava sobre o jugo dele, ainda que muitos acham difícil ser crente, porque tem que deixar tudo que desagrada a Deus e que agrada a carne, é claro, que agrada os olhos humanos, que agrada a carne. Então, quando Jesus falava que o jugo dele é suave e leve, é porque a pessoa que obedece a ordem do Senhor Jesus, ainda que muitos acham que é difícil, ele sente verdadeiramente, porque a Bíblia diz que a verdade é que liberta o homem. A palavra, ela é a água que lava a alma do homem, que purifica o homem do seu pecado, e o que faz com que o homem seja escravo da depressão, escravo do pecado, escravo das enfermidades, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a enfermidade. O que faz o homem ser escravo disso tudo é o pecado. Glória a Deus. O pecado, ele é uma coisa que abrange tudo o que o ser humano pode fazer que é desagradável a Deus. Graças a Deus. Às vezes alguém possa dizer, mas que ao pensar que simplesmente uma tragada de cigarro não é pecado. Como que não é? Se você está destruindo a sua própria saúde, destruindo o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo de Deus.
Alguém pode dizer, mas tomar ali um copo, um pouquinho de cerveja não é pecado. Como que não é pecado? Você está tomando um líquido que nele contém álcool, que quando você ingere aquele álcool, tanto faz mal para a sua saúde, quando um certo tanto que você tomar, você vai ficar fora de si, fazer coisas que você no seu normal jamais faria. E a Bíblia diz que um pouquinho só de fermento leveda toda a massa. Então quer dizer, nem um pouco pode tomar, porque um pouquinho só já é o suficiente para poder contaminar o nosso corpo diante de Deus. Glória a Deus. Então nós vivemos, nós deixamos tudo, deixamos a prostituição, deixamos a mentira, deixamos o engano, glória a Deus, deixamos, graças a Deus, aos palavrões, e enfim, deixamos tudo, mas em troca disso nós temos prazer de viver, o contrário do mundo que não tem. Em troca disso, nós, dentro de nós sentimos alegria, preenchido pela presença do Espírito de Deus, pela presença de Deus, enquanto o mundo fica vazio dentro de si. É uma angústia, é uma solidão terrível que parece que nunca vai ter fim. A pessoa de tanta solitária vive nos cantos chorando, e pode arrumar namorado, pode arrumar namorada, que aquele vazio não se fecha nunca, porque não é falta de um companheiro ou falta de uma companheira, é falta de Cristo Jesus, é falta de viver a palavra de Deus. Só Cristo Jesus que preencherá esse vazio que existe dentro da pessoa, dentro do ser humano que não tem Jesus. Glória a Deus, amém? Então, às vezes achamos, ou a pessoa acha que é difícil, que é pesado, que é um fardo pesado ser crente, quando na verdade quem verdadeiramente é um crente fiel a Deus sabe que não é um fardo pesado, sabe que é prazeroso, tem prazer de viver. Glória a Deus, tem prazer de estar na igreja. Quando sorri, é aquele sorriso que vem de dentro do coração, é aquele sorriso que vem da alma. A pessoa olha no rosto do crente ou da crente, vê que verdadeiramente no rosto dele, no rosto dela, tem algo diferente, é transmitido uma paz diferente, uma paz que o mundo aí fora não tem, uma paz que o mundo aí fora não dá. Glória a Deus. Essa paz o crente fiel a Jesus tem. Eu falo crente fiel porque existe muitos crentes que não têm essa paz. Por que não tem? Porque não vive a palavra de Deus. É verdade, Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, não vive a palavra de Deus. E se não vive a palavra de Deus, está enganando a si mesmo. É verdade, Deus. Glória a Deus, está enganando a si mesmo. Graças a Deus. Então, o jugo de Jesus não é pesado, é leve. Pesado é o jugo de Satanás. A pessoa não quer fazer, mas o Satanás lhe obriga, ela tem que fazer. Quando a pessoa está no mundo das drogas ou no mundo do crime, que ele quer largar, Satanás ameaça: se você largar eu te mato. Verdade. Glória a Deus. Isso é um fardo pesado. O nosso Jesus, ainda que ele sente dor, ainda que a alma dele é transpassada, ainda que o coração dele sangra, mas nós estamos na graça dele. Se nós quiser sair, ele nos aconselha e não nos obriga. Ele não nos diz: se você sair daqui eu vou te matar. Não, ele não faz isso. Ele te aconselha, ele chora por você, o seu coração pode sangrar, mas ele não te obriga, ele não te oprime para você servir a ele, porque a Bíblia diz que não é por força e nem por violência, é pelo Espírito de Deus, é pelo toque do Espírito de Deus, é pelo poder da palavra que é ensinada, que é pregada a todas as vidas, todos os dias. Glória a Deus. Agora Satanás não, ele te obriga, ele te ameaça: se você parar eu vou te matar. Por quê? Porque ele é covarde. Glória a Deus, porque ele é covarde. Ele não tem paz para ninguém. Eu posso morrer, mas eu quero. Glória a Deus, ele não tem, meus irmãos, salvação para ninguém, nem para ele mesmo.
mas ele dá o que a pessoa quer. Verdade. Quantas pessoas eu ouvi dizer que quando ele servia o mundo, Satanás dava tudo para ele: dinheiro, riqueza, era homem dava mulher, se era mulher dava homem, dava tudo o que queria. Mas no dia que ele falou: vou aceitar Jesus, Satanás disse: vai, se você for, eu vou te matar. Glória a Deus. Por quê? Porque o negócio dele é oprimir a sua alma. Verdade. E quer te prender ali, para até chegar o momento dele tirar a sua vida e levar a sua alma para o inferno. Glória a Deus. Por que ele já não tirou? Pessoa que está lá no mundo bebendo, embriagado, fumando, matando, roubando, até por que ele já não tirou? Porque sem a permissão de Deus ele não tira a vida de ninguém. É verdade, Deus. Glória a Deus. Mas só que temos que ter cuidado, porque Deus pode permitir qualquer hora. Todo o poder no céu e na terra e até no inferno está sob o controle de Deus. A Bíblia diz que quando Jesus foi pregado na cruz, quando ele rendeu ali e pegou o corpo dele e lançou lá na sepultura, a Bíblia diz que ele, Jesus, desceu lá no inferno, tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. Glória a Deus. Então ele tomou, está sob o controle de Jesus. Jesus controla céu, terra e inferno. Jesus entra e sai quando quer no inferno. Glória a Deus. Glória a Deus. Satanás só faz o que ele permite. Vemos a história de Jó 1 e 2. Só faz o que Deus permite, o que o Senhor permite. Ele controla os céus e também a terra. Aleluias. Amém? Então, cada ser humano que existe na terra são controlados por Deus. Existe a diferença daquele que serve a Deus e do que não serve a Deus. Verdade. O que serve a Deus, ele é guardado, ele é protegido, ele é amado por Deus, ele é a menina dos olhos de Deus. O que não serve a Deus, Deus protege até um certo ponto. Chegando um certo ponto para frente, Deus permite, o diabo tira a vida na hora que Deus permite. E aí, se a pessoa não entregou a sua vida para Jesus, a sua alma descerá para o inferno. O crente, ele é protegido e guardado do Senhor, mas todos nós um dia iremos morrer. Mas no dia que o crente morre, a alma dele é levada para o gozo eterno. Glória a Deus. Glória a Deus, amém? Além dele ser protegido aqui, além do mundo olhar e ver a diferença dele, além de dentro dele ter paz, ele sentir paz, ele ter prazer em sorrir, ele ter uma vida abençoada, mesmo que passe luta, porque luta para crente, glória a Deus, não é jugo. Luta para crente para ele é um tipo de prova para ele receber, aprender, ter mais experiência com o seu Deus. Glória a Deus. E o mundo não, o mundo já sofre, já tem luta, já tem perseguição, glória a Deus, por conta da sua rebeldia. O crente já tem luta, já tem prova, glória a Deus, para adquirir mais experiência. O mundo tem luta, tem prova por conta da sua rebeldia, que é lhe dado aquele tipo de luta, aquele tipo de prova, para ver se um dia ele resolve a entregar a sua vida para Jesus. Para que o Senhor Jesus possa, além de perdoar ele, dar o direito de vida eterna. Tanto faz o crente quanto o mundo tem luta, irmãos. A diferença é que o crente, a luta dele é com Jesus. Glória a Deus. E o ímpio, a luta dele é sem Jesus, aonde se torna muito mais difícil do que a luta do crente. O crente passa a luta cantando, o ímpio passa a luta chorando e na marra. Muitos no meio da luta, porque Satanás vem me oprimir, tira até suas próprias vidas. Glória a Deus. O crente fiel para morar no céu não tira a sua vida. Verdade. Porque ele sente prazer em viver. Glória a Deus. Ele sente prazer na vida. Ele não sente angústia. Ele não sente depressão. Por que ele não sente? Porque isso é consequência de quem vive no pecado. Verdade, Deus. Crente não vive no pecado. O fiel para morar no céu não.
Crente que vive no pecado é aquele crente, glória a Deus, que está dentro da igreja de aparência. É aquele crente que não quer compromisso com Deus. Aí para esse o jugo acaba sendo pesado, porque ele não tem o mesmo jugo de Jesus. Ele não tem o mesmo jugo do crente fiel. Ele tem um jugo satânico. Glória a Deus, irmãos. Sempre eu estou orando, Deus me revela as coisas, Deus me mostra, Deus me fala as coisas. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu estava orando e Deus me revelava crente. Antigamente, quando falava crente, as pessoas temiam. Porque quando falava crente, sabia que verdadeiramente era homem e mulher de Deus. Hoje em dia, qualquer uma pessoa aí, hoje em dia, diz que é crente. Glória a Deus. Então, usando a palavra crente, o Senhor me revelava crente sofrendo depressão por conta do seu erro, da sua vida errônea. Deus me revelava Satanás oprimindo o crente por conta da sua vida errônea. Glória a Deus. Eu estava no setor de Mariápolis. Deus me revelava e me mostrava uma pessoa que fazia oração contra a igreja lá. Isso é oração contrária. Aqui Deus já me mostrou pessoa passando na porta da igreja, já é diferente de lá, e olhava e via a igreja. Nossa, uma igreja aqui, ó, eu vou vir aqui, depois eu vou vir aqui. Só que esse depois não tem acontecido até agora. E o porquê? O Senhor tem me mostrado e me revelado que Satanás tem prendido as pessoas para ela não vir aqui, levar para outros lugares para não vir aqui. Glória a Deus. Por quê? Porque aqui Satanás sabe que aqui é diferente. Você vê esse lugarzinho simples aqui, do jeito que está aqui, mas aqui o local aqui é diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui eu tenho 100% de certeza que aqui Deus trabalha na vida daquele que vem. Glória a Deus. Eu sempre tenho por experiência e prova o que já me aconteceu. Glória a Deus. Lá no Mariá mesmo, graças a Deus, uma mulher de uma igreja aí, não me lembro o nome da igreja, mas ela chegou, ela veio para a igreja, só que quando ela chegou na calçada da igreja, ela caiu lá fora endemoniada. Eita glória. A irmã obreira que estava aqui comigo, a mesma que estava me ajudando lá, foi lá e trouxe ela e sentou ela bem lá, ó, num banco assim. Mas ela passando ruim, nem passando mal, e eu estava em cima do altar. Não sei se eu estava orando ou se eu estava pregando, mas eu estava em cima do altar. Aí trouxe ela lá para mim orar por ela aqui. Eu tenho um vídeo dela aqui. Eu orando para ela aqui, o inimigo caiu no chão na hora e disse que queria matar ela. Queria matar ela. Glória a Deus. Amém. Lá na igreja do João Braz, uma mulher entrou na igreja, tinha ido na igreja, 3 igrejas, com depressão, sentindo vontade de suicidar, de tirar a sua vida, aquela angústia terrível. Foi em 3 igrejas, tudo na mesma noite, e aquela coisa só aumentando. Ela falou com a própria boca dela, quando ela pôs o pé na porta da igreja para dentro, eu estava no altar orando, ela disse que sumiu tudo. Glória a Deus. Então com isso aí eu já vejo a diferença. Glória a Deus. Eu tenho áudio de pessoa lá no Mato Grosso do Sul, me conheceu pelo Facebook, orando no Facebook, me pediu oração. A filha dela estava com bronquite, glória a Deus, estava ruim, e eu orando, o médico, ela fez o exame novamente, o pulmão dela que estava comprometido. Glória a Deus. Quando ela fez o exame, já não deu mais nada. Glória a Deus, aleluia. Foi suspenso o remédio, porque Jesus fez a obra. Então eu tenho certeza, irmão, do que eu estou falando.
Graças a Deus. Então o povo acha que o jugo do crente é pesado, enquanto o deles é que são pesados por não viver a palavra de Deus, se não obedecer. E tem crente dessas igrejas aí que estão vivendo assim. Se não se achegar a Jesus, se não entregar a sua vida para Jesus, se não fizer um conserto, nunca vai sair da situação. E pior ainda, se Jesus voltar hoje, esses ficam, irmãos. Glória a Deus. Então vamos santificar a Deus, vamos buscar a Deus, vamos orar ao Senhor, vamos colocar a nossa vida no altar para nós sentir o prazer de ser crente. Quem já sentiu o prazer de ser crente, quem sente o prazer de ser crente, nunca quer deixar de ser fiel a Deus, porque realmente é diferente. Amém? Deus abençoe. Aleluia. Palmas para Jesus. Glória a Deus.